Olá, hoje o RDTV vai falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual das Crianças e Adolescentes, que é lembrado no dia 18 de maio, mas hoje a nossa entrevista vai trazer um pouquinho do perfil do abusador. Como identificar uma pessoa que pode estar próxima, principalmente dentro de casa, para evitar que esses casos aconteçam. Nós vamos conversar com o perito criminal Sandro César Roberto. Obrigada pela sua presença aqui, Sandro. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar um pouco aí dessa sua experiência. Você já vem trazendo palestras nessa área, né? Traçando um perfil aí do abusador, né? Qual é o traço principal? Dá para identificar uma pessoa que esteja interessada em alguma criança e adolescente e que você, como pai ou mãe, de repente começa a observar e a perceber? Tem um traço mais forte ou não? Ou existe aí toda um disfarce aí? Hoje em dia, para você identificar um abusador, é muito complicado. Tanto os psiquiatras como psicólogos, são várias, como se diz, entrevistas para poder identificar um suposto abusador, um pedófilo. Mas existem traços que a mãe e os pais podem prestar atenção. Por exemplo, o famoso tiozão, aquele que só gosta de ficar perto das crianças, que tem uma atenção maior com as crianças, muito carinho excessivo com as crianças e que não tem parentesco nenhum. É um traço. Também tem aquela questão de ser parente e sempre procurar estar perto dos menores, das crianças, e já tem uma certa idade adulta. Já é o segundo ponto. Lembrando que também não é por isso que todo mundo é pedófilo e abusador, mas é um cuidado que a mãe tem que ter. Aquele que gosta de dar presente caríssimos, fora de data de aniversário, atenção, é um sinalzinho de alerta. Na verdade, às vezes as pessoas confiam tanto num parente e acham que podem estar julgando mal, né? Mas é importante os pais acompanharem essa situação mais de perto, quando começa a observar isso. Como que devem agir? O pai e a mãe têm que começar já a prestar atenção na tua filha quando ela já começar a formação física dela. Porque junto com a formação física vem a formação neurológica. Então que passe a acompanhar desde essa época. Quebre aquele tabu que eu não posso conversar porque ela é muito criança, eu não posso falar porque ela é muito novinha. Não, tem que conversar. Converse com a tua filha, converse com o teu filho. Porque se você não conversar, o abusador, o pedófilo vai conversar. Que tipo de situações assim são mais comuns que você vê na prática, na sua profissão? O que acontece muito é aquela mulher que separou do esposo, que está sozinha, está carente, acaba se envolvendo com a outra pessoa. Essa é o que acontece mais. Tem também padrasto, isso, acontece muito, o amaziado, o amásio, né? Acontece muito a situação de abuso. Infelizmente, agora também, irmãos, que é a situação de incesto, pedofilia, irmãs, e uma pequena quantidade, mas tem, e é de se assustar, até mães estão abusando de crianças. De filhos? De filhos. No caso, até de meninas, de filhas também, não é só de meninos, não. Nossa, que chocante. Isso. De outubro para cá, nacionalmente, teve um aumento de 15%. Então, acabou aquela mística de, você tem que tomar cuidado, olha, esse vizinho, não sei não. Tem que tomar cuidado? Tem. Olha, o estranho. Mas você tem que tomar cuidado dentro do seio da sua família, porque infelizmente é onde está acontecendo a maioria dos abusos. A gente sabe que na maioria dessas situações as crianças elas não contam imediatamente para os pais, né, o que acontece. Como ver um traço na criança que ela está sendo vítima de abuso? Ela dá sinais? Dá. Ou ela fica muito triste, que ela foi forçada, ela foi enganada, com o tempo ela começa a se tocar. Mas também o excesso de alegria, porque tem muitas que acabam se canalizando aquela falta de amor do pai para o abusador, para o pedófilo. E hoje em dia o abusador, o pedófilo, ele já não chega mais de forma violenta ou aquela sedução agressiva. Ele vai com calma, ele vai trabalhando várias questões, ele até analisa a situação da família para poder abordar a tua filha e o teu filho. Então, dessa maneira, muitas vezes a criança ela passa até a gostar do abusador, porque ele é carinhoso, ele não briga e acaba nutrindo aquela carência de atenção do pai que está o dia todo no batente, da mãe que está. Então, tanto o excesso de alegria, atenção,
Gente, também não é para, tá sorrindo demais, aconteceu alguma coisa, não é isso. Às vezes muda o comportamento, né? Era uma criança mais tranquila tato, e começa a ficar... ela tá mais feliz, ela não sai do WhatsApp, ela tá naquela euforia, poxa, mas ela brincava com isso aqui, agora não quer mais brincar. Porque querendo ou não, como se diz, acaba sendo precoce demais o aprendizado que ela tem nesse ponto de relação sexual, numa idade que ela podia estar brincando ainda, estar buscando novas experiências, desenvolvendo a cognição, esse tipo de coisa. Bom, você fez a sua formação em São Paulo, né? A especialização em São Paulo. Como é que como é que foi a sua formação como perito? Isso, eu formei em Macaé, no Rio de Janeiro, um curso de perícia que tinha privado. São Paulo e Rio existe muito isso, por questões de falhas da perícia do governo, a situação da segurança. Então pode ver que os grandes crimes sempre tinham peritos particulares contratados e tal. Eu me formei lá. E em São Paulo eu fiz uma especialização na criminalidade, que engloba tanto a violência familiar, a violência urbana. Então eu tenho especialização nessa área. E aí dentro do que você vê, por exemplo, que eu queria fazer um comparativo, né, de onde você se formou para Mato Grosso, existe diferenças de realidades que você pode ver aí em relação a essa situação de abuso de criança? Tá, vamos pensar o seguinte, a diferença de São Paulo e Cuiabá é gigantesca pelo tamanho e quantidade de pessoas, mas o abuso, o pedófilo não tem fronteira, então do mesmo jeito que acontece lá, acontece cá, proporcional à quantidade de pessoas e o tamanho da cidade. Mas, indiferente disso, é a mesma coisa. O pedófilo vai buscar a criança, o pedófilo vai dar uma maneira de se aproximar. Então, as pessoas têm que parar, os órgãos têm que parar de pensar, mas é São Paulo. Não, vamos começar desde agora, vamos começar a correr atrás, fazer uma prevenção maciça sobre isso aqui, agora. Quanto à questão de realidade social, você tem percebido assim, também essa diferença? Acontece mais na classe mais carente, mais pobre, ou também existe esse tipo de situação mais também nas classes sociais mais abastadas? Porque o que a gente tem a impressão é que no caso, quando a pessoa tem um pouco mais de condição, ela consegue abafar, esconder mais, né? Sim. Quando tem a condição financeira, tem vários pontos em questões que pode pesar muito para que se esconda isso. O nome do pai, o nome da mãe, até mesmo o tipo de tratamento que esses pais têm com essa criança, entendeu? A tendência maior, acontece maior em classes mais baixas, nível social mais baixo. Com a influência do meio ambiente onde que vive, a carência financeira, a carência de atenção, às vezes o pai é alcoólatra, a mãe fuma, droga, se não... Mesmo que sejam crentes, que são pessoas de boa índole, que não usem drogas, que não façam, ainda assim tem uma certa dificuldade por causa da labuta do dia a dia. Tem que sustentar a sua família. E muitas vezes abre uma brecha. E nas escolas, Sandro? Porque aí às vezes a situação está dentro de casa, e aí como é que vai fazer para denunciar? Você acompanha, já deu palestras para professores? Como é que está assim, esse trabalho dentro das escolas? Atualmente eu dou palestra nas faculdades, o pessoal da Acadêmicos de Direito, esse ano vou Acadêmicos de Psicologia e Jornalismo, eu quero também englobar essa turma, que eles têm que ter um certo conhecimento desse ponto. Universidades, colégios públicos, não tive nenhum acesso ainda, o trabalho que eu sei que eles fazem são seminários de semana em semana, de mês em mês. Que as secretarias devem organizar, né, conselhos. Mas na minha opinião devia montar algum órgão, alguma secretaria responsável para difundir esse tipo de coisa nas escolas. Geralmente o diretor fica responsável, qualquer coisa denuncia para o diretor, que o diretor leva o conhecimento da família, dos órgãos competentes. Mas quem passa por isso, ela tem vergonha até de se olhar no espelho. Isso quando ela se sente agredida. Se ela gosta, ela não vai contar, porque ela sabe que está errado. Pô, eu tenho uma certa idade, ele tem tanto, é o professor, por exemplo, ou é o guarda, ou é o motorista da van. Entendeu? Então todos esses cuidados tem que ter. Mas é uma grande falha, assim, na minha opinião, das escolas não ter um setor direcionado para isso. Sandro, tem que montar uma equipe em cada colégio, o custo é muito alto. Também concordo. Mas é muito melhor você investir na prevenção do que você criar, como se diz, uma legião
de transtornados lá na frente. Uhum. De todos os casos que você já acompanhou, você trabalhou aí, teve algum assim que mexeu muito com você, assim, que chocou, que te fez, inclusive, assim, te incentivou a trabalhar nessa prevenção, em fazer palestras? Todos mexem com a gente, mas teve um em particular de uma garotinha, não vou citar nomes, claro. 9 anos, e eu conversando com ela e conversei com o abusador. O abusador era o avô. E ela às vezes não falava, ela desenhava a cartinha, escrevia ainda com aquela letrinha, a revolta que ela tinha com o avô, que ela mexeu demais comigo, entendeu? Porque assim, seria a última pessoa que, além do pai, o avô, imaginar, nossa, nunca. E daquela idade ela já sofria, escrevia na cartinha, avô, eu estou te odiando porque eu te amava muito e você não sei o quê. Aí desenhava. Geralmente a criança desenha pegando no órgão, desenha alguma coisa que é diferente do que pegar na mão, e aquilo mexeu muito comigo. Inclusive já saiu muito na internet essas imagens de cartas, né, de crianças. Sim. Às vezes a criança é muito pequena, né, mas nos desenhos ela acabava denunciando A maioria um abuso, das vezes né? muitas vezes nem a professora presta atenção no desenho. Que desenho feio! Né? Mas é porque já não tinha essa cultura, toda essa luta que se iniciou-se décadas atrás contra a pedofilia. E quanto à questão de estrutura familiar? Às vezes a gente sabe assim que as meninas acabam ficando muito soltas, os meninos também, enfim, mas tem famílias que deixam muito livres, né? E essas crianças estão ali pelas ruas, às vezes estão em más companhias e já acabam iniciando sexualmente, até querendo, digamos, né? A gente não tem nem como dizer que uma adolescente nessa idade de 12, 13 anos tem esse discernimento, mas às vezes elas dizem que elas querem, né? E há um debate até jurídico quanto a isso, né? Se é considerado estupro ou não, porque na lei, a 14 anos para baixo, estupro, enfim, é considerado, né? Mas o que você diria, assim, por exemplo, para famílias que têm aí adolescentes que às vezes não dão tanta atenção para essas adolescentes, deixam muito soltas? Na sua vamos dizer o seguinte, vai fazer de décadas para cá, uma década e meia para cá, criou-se muito essa cultura da experimentação e da liberdade. Entendeu? E, em contrapartida, cerceou demais o direito do pai e a mãe cobrar. Então, essa liberdade faz com que elas comecem a ver o mundo de modo diferente, sem regras. A televisão, infelizmente, a mídia influi muito nisso aí. É normal beijar 2, 3 rapazes, é normal fazer isso, é normal fazer aquilo. Então, muitas vezes, a mãe e o pai ficam um pouco presos nisso aí. Mas não tira a responsabilidade, porque você que é pai e que é mãe, você tem que chegar sim. E é natural, da idade, mesmo sendo precoce, ela se sentia atraído, tanto o menino quanto a menina. O corpo está desenvolvendo, os hormônios estão a toda, os rapazes estão criando mais músculo, ficando mais viril, as meninas já estão desenvolvendo o corpo. Incrível, o menino de 12 anos hoje em dia já está com seios, já está com o corpo quase formado. Então, é natural que ela comece a sentir certas sensações, mesmo que ela não saiba o que é. Ela começa a sentir certas sensações e ela quer botar isso pra fora. Gente, eu estou ficando bonita, eu estou ficando forte, vou mandar nudes. Hoje o sucesso é nudes, né? Então, o pai e a mãe têm que ter atenção para isso também. Ter uma maneira de chegar nos seus filhos e conversar com ele. Minha filha, você está mocinha, está acontecendo isso. Não perder muito a rédea da situação. Porque agora proibir nessa atual circunstância, acho que já não dá mais o uso de celular, assistir televisão, ela se envolver com seu grupo de amigos no colégio, entendeu? Mas aí o uso de droga, aí já é outra discussão, é mais complicado um pouquinho. Então, na minha opinião, essa juventude, de alguma geração para cá, ficou muito mais difícil de controlar, pelo excesso de liberdade, pela cultura da experimentação, pela restrição dos pais. Se você dá bronca, você está constrangindo. Se você bate, a lei da palmada. Lógico que não vai espancar o teu filho. Mas assim, tirou um pouco da autoridade dos pais.
e deu muita liberdade sem pensar na consequência. Isso que eu falo nas minhas palestras também. Gente, mas ela quis, ela tem 15 anos, ela quis. Ela tem 16 anos, ela quis. E aí? Muitos abusadores falam isso. Ela ficou me atentando, ficou mandando nudes pra mim, que elas mandam isso, incrível que pareça. Não é só 16 não, de 12 anos tá mandando nudes. E muitas vezes o cara vai e não aguenta e pô. Apesar que quem cabe a ele, que é a pessoa de maior, adulto, evitar isso aí. Entendeu? Mas só traçando um parâmetro pra você ver a que ponto que tá chegando, né? Ou eu vou espalhar que você é gay. Eu acho que é importante você abordar é complicado isso aí. Porque elas querem, elas estão, poxa, eu sou bonito, o cara não tá prestando atenção em mim. E esse excesso de liberdade que foi dado não veio com a consequência. Se você quer a liberdade, eu vou dar liberdade pro meu filho, pra minha filha. Senta, conversa sobre as consequências. Pode acontecer isso. Você vai naquele baile funk lá com a tua amiguinha, mas pode entrar, não, mas é da escola. Mas pode acontecer isso. Então, se acontece até com adultos, vai acontecer com adolescentes, que são o alvo principal dos pedófilos e abusadores, que o assunto é esse. E não existe local, na igreja tem, na ordem jurídico tem, na medicina tem, qualquer lugar tem. É uma coisa que infelizmente está aí, é uma realidade. Bom, para a gente encerrar então, Sandro, relembrando aí quais são as dicas assim de ouro, digamos, que você possa dar para as pessoas que convivem com crianças e adolescentes, porque aí como existe também abuso dentro de casa, né, tem professores que estão por ali, então você tem uma convivência de criança e adolescente, o que você precisa assim observar principalmente para tentar evitar, prevenir? Comportamento, atenção, só. Porque os pais que dão atenção aos seus filhos já é 70% do caminho andado. E você observar o comportamento do seu filho é muito importante, porque são pequenos traços, pequenas dicas, sinais que eles dão que você já pode evitar alguma coisa pior. Ok, obrigada por ter aceito aí nosso convite, pela sua presença aí. Poxa. Né? A gente sabe que é importantíssimo a gente falar desse assunto, né? Às vezes as pessoas não gostam e acham que tá muito batido, mas se existem muitos casos ainda, a gente precisa falar, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa abordar, para que de repente, às vezes, a pessoa abra o olho que do lado dela pode estar acontecendo uma situação, né?